muito debate, porque a gente precisa entender a diferença entre arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. São dois temas que, ao longo da história, dos séculos, vêm sendo pautas de muitos debates. E nós precisamos saber a diferença, diferenciar entre arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Os dois eventos têm um propósito, o retorno de Cristo. Porém, são dois eventos em épocas diferentes, em momentos diferentes, e são eventos totalmente diferentes. O arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são frequentemente confundidos. É difícil determinar quando a Bíblia está se referindo ao arrebatamento ou à segunda vinda. Às vezes, eu mesmo, com humildade, eu mesmo já falei na igreja, quantos aqui estão aguardando a vinda de Cristo? Estava equivocado, porque a igreja, ela não aguarda a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, a igreja aguarda o arrebatamento. E às vezes a gente acaba confundindo esses assuntos. No entanto, nós, ao estudar as profecias bíblicas do fim dos tempos, é muito importante a gente poder saber diferenciar entre esses dois eventos. O que é arrebatamento? O arrebatamento é quando Jesus Cristo, ele retorna para remover a igreja, todos os seus seguidores da terra. O arrebatamento é descrito em 1 Tessalonicenses, e eu quero que os irmãos abram, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Enquanto um abre em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 e 18, outro irmão, outra irmã pode abrir na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50 ao 54. Esses versículos são temas chaves, são versículos chaves, falando a respeito do arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Quem achar pode ler. Observa que esse texto é um texto chave que fala sobre o arrebatamento. Nós vamos perceber que a palavra arrebatamento, ela não aparece na Bíblia, mas aparece a palavra arrebatados, que traz a ideia de arrebatamento. Nós vamos perceber nesta passagem que Paulo ele informa a seus ouvintes, aos seus leitores, de que os crentes que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento serão reunidos com aqueles que morreram em Cristo antes dele.
nós vamos perceber, depois nós vamos ler na carta aos Coríntios, no versículo 17, a palavra arrebatados, ela traduz a palavra grega harpazo, que significa dominar por meio da força ou capturar. Então perceba no versículo 17 que Paulo vai dizer: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Ou seja, nós vamos perceber que essa palavra, ela aparece 14 vezes no Novo Testamento, de várias maneiras diferentes. Nós vamos perceber que no Novo Testamento usa harpazo com o sentido de roubar, arrastar ou carregar para longe. Nós vamos perceber que essa palavra também ela pode ser usada no sentido de levar embora com o uso de força. Então o arrebatamento é isso. O arrebatamento será no abrir e fechar de olhos. Cristo virá nos ares. Cristo virá nos ares e nós vamos ser arrancados deste mundo. Nós vamos ser tirados com força desse mundo. Aleluias. Nós vamos ser arrancados desta terra. Essa é a ideia de arrebatamento. É onde nós seremos tirados daqui com força, é no abrir e fechar de olhos. No entanto, para os nossos propósitos, um terceiro uso é mais significativo. Diz respeito ao Espírito Santo, levando alguém de um lugar para o outro. É isso. Nós seremos arrancados daqui, sairemos desse mundo, iremos para o céu. Iremos para o lugar que Jesus preparou para nós, para as mansões celestiais. Aleluias! O Espírito Santo, ele foi enviado para nos preparar para esse momento. O Espírito Santo foi enviado para nos preparar para esse grande dia. E quando nós olhamos para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ele está dizendo: olha, aqueles que ficarem vivos, os mortos ressuscitarão primeiros. E nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados, capturados. E nesse intervalo de minutos, segundos, em que nós seremos arrancados daqui, nós teremos o nosso corpo transformados. Nós não chegaremos lá com esse corpo, com essa matéria corrupta que nós temos aqui, não. Nós chegaremos lá com um corpo incorruptível. Porque é impossível estar na presença de Jesus em glória com esse corpo que nós temos, com esse corpo físico. É impossível. E é por isso que o Paulo vai dizer que nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Aleluias! Seremos arrebatados com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Aleluias! Bendito seja o nome do Senhor. E a igreja, ela aguarda esse momento. Nós aguardamos esse momento. Nós não vamos entrar aqui em alguns questionários sobre... Existem algumas linhas teológicas falando sobre pré-tribulacionista, tribulacionista e pós-tribulacionista. Porque nós, a Assembleia de Deus, ela acredita e ela prega que a igreja será arrancada, tirada nesse mundo antes do arrebatamento. Já o tribulacionista acredita que a igreja ela será arrancada no período da tribulação. E os pós-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja ela passará pela tribulação e será arrancada depois. Mas, biblicamente, o que nós pregamos, o que a Assembleia de Deus ela acredita e ela prega, é que nós não passaremos pela tribulação. Essa é a ideia, aleluias, de arrebatamento. Então, é certo nós proferirmos que a igreja, ela aguarda o arrebatamento da igreja. Nós estamos aguardando o arrebatamento. A segunda vinda de Cristo é quando Jesus retorna
para derrotar o anticristo, destruir o mal e estabelecer o seu reino milenar. A segunda vinda de Cristo, ela é descrita em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 16. Você que trouxe a sua Bíblia, capítulo 19, versículo 11 ao 16. Quem achar pode ler, por favor. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha o nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo e os que pisa o lagar do vinho de furor, da ira de Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua colcha tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluias. Então perceba que a segunda volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, ela será para derrotar o anticristo, destruir o mal e estabelecer o reino milenar. E em qual momento é que dará esse acontecimento? É porque logo após que a igreja for arrancada deste mundo, nós vamos perceber pela profecia bíblica, pela palavra de Deus, que dará-se início a 7 anos de tribulação, segundo a profecia de Daniel, capítulo 9, que depois nós vamos olhar para esse texto. A partir do momento em que a igreja ela for tirada, ela for arrancada desta terra, dará-se início a 7 anos de tribulação. O anticristo, ele vai aparecer, vai oferecer uma falsa paz aos moradores da terra, porque o mundo vai estar em caos, o mundo vai estar em desespero, o mundo, por conta do arrebatamento da igreja, o mundo vai entrar numa situação terrível, e nesse momento o anticristo, ele vai aparecer, oferecendo uma falsa paz, oferecendo resolver os problemas, e durante 3 anos e meio, ele vai fazer um acordo de paz com Israel, vai oferecer 3 anos e meio de paz, porém vai ser só nos 3 primeiros anos e meio. Na segunda parte dos 7 anos, os 3 anos e meio restantes, ele vai quebrar a sua aliança, ele vai perseguir Israel, ele vai perseguir o povo de Deus, ele vai criar uma imagem de si, para que os povos da terra venham adorar. E nós vamos perceber que vai ser 3 anos e meio de terrível tribulação. E eu quero que os irmãos abram comigo livro do profeta Daniel, onde está registrado esta profecia, capítulo 9, versículo 24, até o versículo de número 27. Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Quem achar pode ler. Ao 27.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Então estão determinadas assolações. 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aleluias. Perceba, eu sei que não vai dar tempo da gente detalhar sobre essa profecia, né? A gente requer muitas sexta-feiras para a gente poder falar, mas a contagem das 70 semanas, ou 490 anos, porque cada semana, elas são 7 anos. Então, 7 vezes 7, 49. 70 vezes 7, 490 anos. Começou a funcionar quando o rei Artaxerxes, da Pérsia, ele emite a ordem permitindo que os judeus liderados por Neemias retornassem à sua terra para reconstruir a cidade de Jerusalém. Quando, na plenitude do tempo, o Verbo encarnado aparece, Israel vai rejeitá-lo, não vai reconhecê-lo. Deus, ele então suspendeu temporariamente o seu plano. Alguns estudiosos vai dizer que Deus ele vai suspender a contagem desse tempo quando Cristo ele faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. Alguns vai trazer essa afirmação que as 70 semanas que estão sendo corrido, o tempo corrido, Deus ele vai suspender nesse período. Deus ele vai suspender o seu plano. Mas nós vamos perceber que após essa suspensão, de acordo com Daniel, capítulo 9, versículo 26, que vai dizer: e depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, o anticristo, destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Então estão determinadas assolações. Quando nós vamos perceber que após essa suspensão, nós vamos perceber que 2 acontecimentos especiais já se cumpriram. Após Deus suspender o cronômetro, pausar o cronômetro das 70 semanas da profecia, 2 eventos acontecem. Já aconteceram, inclusive. Primeiro, que o Messias seria morto. Isso cumpriu no ano 33. Que Jerusalém e o templo seria destruído. Isso se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Deus, ele vai destravar o seu cronômetro profético depois de ter arrebatado a igreja. Depois do arrebatamento vai ser o momento em que Deus ele vai destravar, quebrando o acordo
na metade do período de 3 anos e meio. E ele vai, o anticristo, ele vai quebrar esse acordo, como nós já falamos aqui. Ele vai agir com falsidade, prometendo uma paz, prometendo tranquilidade, mas 3 anos e meio ele vai quebrar. 3 anos e meio, ele vai quebrar esse acordo. Ele vai colocar uma sua imagem repugnante e idólatra de si mesmo no templo de Deus, reconstruída em Jerusalém. Ele vai exigir que todos o adorem. Ele vai exigir que o povo de Israel adore a sua imagem. Porém, nós vamos perceber que vai ser 3 anos e meio de tribulação. O povo vai rejeitar. E aquele que rejeitar adorar a sua imagem será morto, será preso, vão perder a sua vida. E alguém pode me perguntar, mas professor, e durante esse período de tribulação vai haver salvação? Sim, haverá salvação dentro desse período, pois aquele que não adorar a imagem, aquele que nesse período reconhecer Cristo como ele foi o único Salvador, o único Senhor, e não se curvar diante da imagem, por mais que será a salvação dolorosa, por meio de morte, derramamento de sangue, alcançará a salvação. Nós vamos perceber que no final das 70 semanas, quando o anticristo ele reunirá um exército para tentar exterminar Israel, para acabar com os judeus, Israel vai estar encurralado, cercado por exército, que é a batalha do Armagedon. Diz a Bíblia que quando os remanescentes clamarem ao Senhor, reconhecendo Cristo como o Salvador, porque na verdade a tribulação é tratamento de Deus com Israel. É por isso que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação. Porque a grande tribulação, 7 anos de tribulação, de sofrimento na terra, não é para a igreja. É para Israel, porque Israel, na plenitude do tempo, não reconheceram Cristo, mataram Cristo, entregaram Jesus para ser crucificado. Entregaram Jesus, entregaram o seu Salvador, o seu Messias, porque eles estavam aguardando um Salvador que viria com um grande exército para poder libertá-los do poder de Roma. Mas como Cristo, ele aparece totalmente diferente da forma que eles queriam, eles vão rejeitá-los, vai tê-lo como um falso profeta, vai entregá-los para ser morto. E aí Deus ele vai tratar com Israel. E quando Israel estiver sendo encurralado, diz a Bíblia que Cristo e com a igreja, ele já não mais virá num piscar de olhos, mas diz a Bíblia que ele vai descer nas nuvens. É onde a Bíblia diz que todo olho verá e toda língua confessará. Vai ser nesse momento. Cristo vai descer nas nuvens em glória, e juntamente com ele, eu e você. Não mais como noiva, mas como esposa, porque hoje nós somos noiva. Somos a noiva do Cordeiro, somos a noiva de Cristo. Mas naquele dia, na segunda vinda de Cristo, nós vamos vir como a sua esposa. Vamos descer juntamente com ele, praticamente em câmera lenta. Ele vai descer, vai pisar os seus pés no Monte das Oliveiras, e juntamente com ele estaremos nós, a igreja. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias. Capítulo de número 14. Zacarias, capítulo de número 14.
nós vamos perceber que naquele dia nós estaremos com Cristo, porque nós vamos passar 7 anos festejando com Cristo, 7 anos na bodas do Cordeiro, enquanto a igreja, enquanto o mundo, melhor dizendo, vai estar aqui na terra chorando, lamentando, se arrependendo da oportunidade que teve, irmão. A porta da graça ela está aberta. O momento de nós entrarmos na porta da graça, alcançarmos a salvação e nos preparar para o arrebatamento da igreja é agora. O momento é agora. Olha o que diz Zacarias capítulo 14, versículo 4. Quem achar pode ler. E naquele dia estarão aos seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Pode ler o 5 também. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Osias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Oh, glórias! Está vendo aí, meus irmãos, onde nós aparece? Cristo, naquele dia, faltando poucos momentos para fechar a última semana, a última semana da profecia, Cristo ele vai descer no Monte das Oliveiras, ele vai pisar no Monte das suas Oliveiras para salvar Israel. E ele não virá sozinho. Olha o que diz a última parte do versículo 5. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo. Eu e você estaremos lá. É nesse dia, meu irmão, vai valer a pena toda a renúncia que nós fizermos nos dias atuais. Vai valer a pena todo momento, todo período de santificação, renunciar tudo nesta vida para nos preparar, para aguardar o arrebatamento da igreja, porque nós estaremos com ele ceando, e quando ele voltar, que é a segunda vinda, nós viremos com ele para reinar aqui na terra. Pode falar, irmã. Quando fala que Jesus que vai voltar para Israel, quando fala assim, eu posso falar que só para o povo de Israel ou para todos? Para todas as nações. Para todas as nações, todos os povos que ficarem. Vamos supor, quem hoje não acredita em Cristo, ele com certeza vai passar por esses 3 anos e meio de tribulação. Pelos 7 anos. Sim. Pode acontecer dessas pessoas reconhecerem e ter a sua salvação? Sim. Pode, né? Sim, que inclusive é porque não dá tempo da gente detalhar tudo, a gente precisa entrar na lição, né? Mas eu só trouxe um panorama para a gente poder entender sobre a volta e o arrebatamento. Mas nesse período, o Senhor vai levantar, depois o pastor pode até explicar melhor, o pastor vai levantar entre os judeus pregadores que anunciarão a Cristo. Eles pregarão. E aqueles que aceitarem a Jesus, aqueles que se arrependerem, aqueles que se voltarem para Deus, eles serão salvos. Porém, como eu disse, vai ser num momento doloroso, vai ser num momento de dor. É como a Bíblia diz, que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Vir pelo amor é agora, é o momento em que a porta da graça está aberta. Vir pela dor vai ser pelo momento em que o anticristo ele vai perseguir os crentes que ficarem aqui. Vai perseguir Israel, porque é nesse período é que Israel ele vai reconhecer Cristo. Olha o que vai dizer Zacarias capítulo 13, versículo 6. Porque na plenitude do tempo, a Bíblia diz que o povo judeu, eles rejeitaram Cristo. Eles rejeitaram Jesus. Mataram Jesus, crucificaram Jesus. Entregaram Jesus às autoridades da época
como um prisioneiro, como um criminoso. Foi os judeus, não foram os gentios. Portanto, que João vai dizer no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, se não me falha a memória, ele diz que eles veio para o que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Logo embaixo ele vai dizer, mas nós, gentios, ele que o receberam, ele deu poder. Não foram os gentios que entregou Jesus, foram o seu povo, foram os judeus. E agora, como consequência, Cristo, o Senhor, ele tem esse plano da grande tribulação. É nesse momento em que Deus ele vai tratar com o povo. Eles vão reconhecer. Inclusive, nos nossos dias atuais, alguns judeus estão já reconhecendo Cristo como Salvador. Já estão reconhecendo, mas a grande maioria não estão reconhecendo. Mas naquele dia em que Cristo vai descer no Monte das Oliveiras, ele vai descer com a igreja e ele vai mostrar a sua identidade. Ele vai mostrar a sua identidade. Olha o que diz no capítulo 13, no versículo 6 de Zacarias. Vai dizer assim: e se alguém lhe disser, que feridas são essas nas suas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Essa é a identidade. A marca dos cravos, dos pregos, que pregaram Jesus na cruz, ainda estão. A marca que ele foi pregado na cruz, ainda está. Porque quando ele chegar no Monte das Oliveiras com a igreja, com a sua esposa, que são os santos, e alguém vai dizer, quem é este? Que feridas são essas? E aí ele vai apresentar. E alguém vai ver, que feridas são essas? Que feridas são essas nas suas mãos? E ele vai dizer, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Em outras traduções vai dizer, são as feridas que fui ferido na casa dos meus irmãos. Então, é tratamento de Deus para Israel e para todas as nações, para todos os povos que ficarem, aqueles que rejeitarem a Cristo neste momento, aqueles que não estão aceitando ajuda nesse momento, eles passarão. Porém, vai haver salvação para eles, porém vai ser em momentos de dores. Dentro do período dos 7 anos. Isso aí. Vai ser dentro desse período, porque quando Cristo pisar no Monte das Oliveiras, ele vai destruir o anticristo, vai... acredito que sim. A gente não tem tempo para a gente poder estudar a fundo, né, sobre esse assunto. Sim. Não. Porque a partir do momento em que Cristo descer, ele vai vir para derrotar o anticristo, Satanás será preso, o falso profeta será destruído, e a partir desse momento, dará-se início ao milênio, 1000 anos. 1000 anos em que Cristo e a igreja vão reinar aqui na terra. Então, depois a gente, como o pastor diz, a gente entra mais em outra sexta-feira com esse assunto. Aleluias. Como eu disse, Jesus ele descerá nas nuvens com a esposa e ele vai derrotar o anticristo. E isso vai marcar o final das 70 semanas e vai iniciar o período milenar, 1000 anos,
em que Cristo vai reinar sobre a terra. Nós vamos perceber que há diferenças importantes entre arrebatamento e a segunda vinda. Primeiro, no arrebatamento, os crentes vão se encontrar com o Senhor nos ares. Na segunda vinda, os crentes vão retornar com o Senhor na terra. Segundo, a segunda vinda ocorre depois da grande e horrível período da tribulação. O arrebatamento ocorrerá antes da tribulação. O arrebatamento é a remoção dos crentes da terra como um ato de libertação. A segunda vinda inclui a remoção dos incrédulos como um ato de julgamento. Quarto, o arrebatamento vai ser secreto e instantâneo. A segunda vinda vai ser visível a toda a terra. É como a Bíblia diz que todo olho o verá, é onde ele vai descer. Aleluia, não será secreto, mas ele vai descer visivelmente. Em quinto lugar, a segunda vinda de Cristo não vai ocorrer até depois de certos eventos dos fins dos tempos acontecerem. O arrebatamento é eminente e ele pode ser hoje, pode ser depois que nós terminarmos a escola bíblica dominical. Talvez não dê tempo nem de chegar à meia-noite, não dê tempo de nós nem chegarmos em casa. Pode ser a qualquer momento e nós estamos aguardando esse momento, estamos ansiosos por esse momento. E alguém pode me perguntar, evangelista Ezequiel, existe, biblicamente falando, exemplos, tipologias, exemplos tipológicos de que a igreja ela será arrebatada antes do período tribulacional? Sim, nós vamos perceber no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, que Enoque, ele foi transladado. Enoque representa a igreja arrebatada. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 24, por favor. Cinco, 24. E ele não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque é tipologia da igreja. Ele foi transladado, foi arrebatado. Segundo exemplo, Noé entrou na arca antes do dilúvio, sendo poupado do juízo, e só voltou a pousar na terra após o dilúvio ter passado. Por favor, primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro. Melhor, eu acho que eu marquei até errado aqui. Irmãos, a minha letra é feia demais, irmão. Meu Deus. Graças a Deus que agora eu estou partindo para o computador. E aí, a minha letra ela é muito feia. Mas vamos, livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 13. No mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Então perceba
que Noé ele entra na arca. Noé é a tipologia da igreja. Noé ele entra na arca antes do dilúvio. Ele entra na arca antes do dilúvio, sendo poupado do juízo, porque o juízo veio como dilúvio. Juízo foi a vara de correção do Senhor para o povo da terra. E ele só volta a pousar na terra após o dilúvio. Após o dilúvio ter passado, após o período tribulacional ter passado, naquela época. Outro exemplo de tipologia da igreja sendo arrancada antes do período tribulacional, também vamos falar de Ló. Ló foi retirado de Sodoma antes do juízo que destruiu essa cidade, e Jesus usou a figura de Ló como comparação para a retirada da igreja antes do juízo que virá sobre o mundo. Lucas capítulo 17, versículo 29. Lucas 17, 29 e 30. Quem achar pode ler. Vamos ler também o 31, por favor. No telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça, tomá-las e da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Então perceba que Jesus ele vai citar esse exemplo. Ele vai dizer, olha, como da mesma maneira como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, tipologia da igreja, quando ele sai de Sodoma, choveu fogo dos céus e os consumiu a todos. Assim será. Assim, a palavra assim quer dizer igualmente, semelhante, da mesma forma será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Aí mais um exemplo de que a igreja será tirada no arrebatamento da igreja. Quarto exemplo, José se tornou rei, recebeu uma esposa judia antes da grande fome que se abateu sobre o Egito, e só foi reconhecido pelos seus irmãos quando os mesmos foram a ele durante o período da fome. Quinto exemplo de tipologia da igreja sendo arrancada antes da tribulação, Elias. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, por favor. 2 Reis, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 11. Quem achar pode ler. Andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Perceba, e sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias fez o quê? Ele sobe. Elias foi arrebatado para não ver a morte, sendo ele, no Antigo Testamento, uma das figuras mais representadas da igreja. Elias, ele foi arrebatado, e Eliseu ficou. Mas nós vamos perceber que Eliseu, ele é tipologia daqueles que ficaram, dos judeus. Nós vamos perceber que 42 rapazes ficaram zombando de Eliseu,
zombam de Eliseu. Esses 42 rapazes, eles representam 42 meses, 1.260 dias, 3 anos e meio. Nós vamos perceber que saíram duas bestas. Saíram duas bestas, tipologia de Apocalipse capítulo 13, anticristo e o falso profeta, e os destruiu os 42 meses, e destruiu os 42 rapazes que zombaram de Eliseu. Nós vamos perceber que Apocalipse capítulo 13 vai falar sobre as duas bestas, o anticristo e o falso profeta, que vão oprimir os moradores da terra durante 42 meses, 3 anos e meio de sofrimento, 3 anos e meio de tribulação. Mas enquanto isso, a igreja estará no céu com o Senhor nosso Deus. Então, resumidamente, são esses exemplos de a igreja sendo arrancada antes do período tribulacional. É por isso que eu e você precisamos nos preparar agora. E o comentarista da nossa lição, agora vamos entrar na lição, ele vai nos trazer nesta noite, nesta última lição, do último trimestre, sobre a relevância e a esperança da volta de Cristo para a sua igreja, do arrebatamento de Cristo para a sua igreja. O texto de Tito, da carta de Tito, no capítulo 2, do versículo 11 ao 14, quando nós lemos essa epístola, nós vamos perceber que Paulo ele fala da aparição de Cristo no tempo histórico 2 vezes. A primeira vez em que Cristo ele aparece, ele veio com graça, ele veio para salvar, as pessoas do pecado. Já a segunda vinda, ele virá em glória. No versículo 13, no versículo 11, melhor dizendo, vai dizer: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Essa é a primeira aparição de Cristo, falando do seu nascimento. A segunda aparição, a segunda vez que ele menciona aqui a segunda vinda de Cristo, é no versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Só podemos ter uma vida santa por causa da manifestação da graça de Deus. E Paulo ele vai usar um termo no original, que é epifania, manifestação da graça de Deus. Esse termo epifania que Paulo usa vem do substantivo epifaneia, que significa a visível aparição de alguma coisa ou de alguém que estava invisível. Essa palavra era usada no grego clássico em relação à alvorada, ao amanhecer, quando o sol transpõe a linha do horizonte e se torna visível. Paulo ele vai usar esse termo para a aparição de Cristo, a primeira aparição, porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente vai ver apontamentos para Cristo, sombras que apontavam para Cristo, tipologicamente. E eu gostaria que, para nós podermos entender esse texto, que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Números. Números, capítulo 21. E gostaria que alguém também abrisse João, capítulo 3. Para nós podermos entender aqui o que Paulo está dizendo sobre a aparição, sobre a manifestação da graça de Deus, de alguém que estava invisível, porque Cristo no Antigo Testamento,
era mistério escondido em Deus. Cristo, no Antigo Testamento, era mistério escondido em Deus. Números capítulo 21, versículo de número 4 até o versículo 9, por favor. Quem achar pode ler. Então partiram do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito do povo de Israel naquele dia. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E fez Moisés uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Agora João capítulo 3, versículo 14. Nós vamos perceber que João ele vai citar esse exemplo. Lá no deserto, diz a Bíblia que o povo começa a reclamar, começa a murmurar, porque está comendo pão todo dia. E diz a Bíblia que Deus ele vai tirar de sobre Israel a proteção e vai invadir, vai haver uma epidemia no exército, no acampamento de Israel. Serpentes ardentes vai entrar, vai morder o povo, vai morrer muita gente naquele dia, o povo vai se arrepender. E diz a Bíblia que eles vão orar a Deus, Moisés vai orar pelo povo, e Deus vai mandar Moisés construir uma serpente. E essa serpente, Deus vai falar com Moisés para pendurá-la numa haste, levantar ela a uma certa altura no meio do exército, do acampamento de Israel. E ele vai dizer: todo aquele que que for mordido e olhar para a serpente, não morrerá, mas viverá. Aí vem Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, num discurso com Nicodemos, no versículo 14 vai dizer: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba que aquela serpente que Moisés levanta lá no deserto, que Deus manda levantar no meio do acampamento de Israel, é tipologia de Cristo. Era a sombra do que aconteceria na plenitude do tempo. Nós vamos perceber que a graça de Deus brilhou como o sol sobre aqueles que viviam nas regiões da sombra da morte. Essa graça manifestou quando Jesus nasceu numa estrebaria, cresceu numa estrebaria e morreu numa cruz. Essa graça brilhou quando os seus lábios se ouvia palavras de vida eterna, quando ele curava os enfermos, purificava os leprosos, lançava fora os demônios, ressuscitava mortos. A graça de Deus, ela resplandeceu quando o Filho de Deus entregou sua vida na cruz e ressuscitou na manhã da ressurreição. A graça de Deus se manifestou para resgatar o homem do seu maior mal e oferecer a ele o maior bem. E a mesma graça de Deus, ela nos salva. A mesma graça de Deus que nos salva, ela também nos treina na escola da santidade. Ela também nos ensina. Portanto, é que Paulo, ele vai continuar dizendo, no versículo de número 12, aleluias, que a graça de Deus, ela se manifestou
ela se há manifestado trazendo salvação, versículo 11, a todos os homens ela trouxe salvação, mas a graça de Deus também ela nos ensina a renunciar à impiedade e à concupiscência mundana. Vivamos nesse mundo presente, neste presente século, de maneira sóbria e justa e piamente. A graça de Deus, ela não só nos salva, mas ela também nos treina na escola da santidade. Porque, primeiro, nós vamos aprender na escola da santidade que há coisas inaceitáveis que devemos renunciar. Porque para nós estarmos preparados para o arrebatamento, para a vinda eminente de Cristo nos ares, nós precisamos aprender a renunciar a algumas coisas. Primeiro, ele vai dizer, a primeira coisa que precisamos renunciar é a impiedade, que pode ser caracterizada por ações e comportamentos que vão contra a justiça e a santidade de Deus. Também traz a ideia de ilegalidade. Aleluias. A segunda coisa que precisamos renunciar são as paixões mundanas. Não apenas os pecados imorais, mas também a cobiça pela riqueza, pelo poder, pelo prazer, pela fama ou por qualquer outra coisa que é essencialmente mundana. E é isso que Paulo ele está dizendo, olha, a graça ela nos ensina que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, nós vamos viver neste mundo, nesta presente era, neste presente século, de maneira sóbria e justa e piedosa. A graça de Deus também nos ensina a viver de forma sensata e justa em relação aos outros, e piedosamente na pura luz de sua presença. A graça de Deus, ela nos disciplina a renunciar à nossa velha vida e a viver uma nova vida, e a passar da impiedade para a impiedade, do egoísmo para o autocontrole, dos caminhos desonestos a um tratamento justo com os demais. Aleluias. São essas as virtudes que deveriam nos caracterizar neste mundo, onde tudo ao nosso redor será desfeito. Isso tudo aqui é passageiro. Isso tudo aqui será destruído. Esse é o lugar onde nós estamos aqui de peregrinação, estamos aqui de passagem. Aqui não é o nosso lugar definitivo. Portanto, é que no versículo 13, Paulo vai dizer, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós estamos vivendo como estrangeiros nesse mundo, nós somos inspirados por uma grande e magnífica esperança. E qual esperança é essa? Versículo 13, a manifestação da glória do nosso Senhor, do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança, que em breve Ele virá nos buscar. Em breve nós deixaremos isso tudo para trás e iremos entrar para as mansões celestiais que Ele preparou para nós. Aleluias. Paulo ele está falando claramente do arrebatamento da igreja. E que nós precisamos, meus irmãos, aguardar com total esperança esse momento. Eu fico observando nos nossos dias que tem muitos crentes que não estão mais aguardando com esperança o arrebatamento da igreja. Estão vivendo de qualquer maneira. Estão vivendo como se Cristo não viesse mais voltar. Mas a Bíblia afirma claramente que Ele vai vir buscar a sua igreja, que o arrebatamento está próximo. Aleluia, tudo indica, a Bíblia nos mostra que em breve Ele vai vir buscar. E tem gente que está vivendo a vida como se isso não fosse acontecer. Como se isso fosse apenas uma história. Mas é como a Bíblia diz, em Lucas,
no versículo que nós lemos, capítulo 17, que enquanto este mundo estarão comendo, bebendo, dando-se em casamento, se divertindo, levando a vida de qualquer maneira, diz a Bíblia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele virá nos ares, virá nos buscar, virá nos arrebatar, e nós entraremos para as bodas que Ele tem preparado para nós. Aleluias! Porque muito nos é oferecido neste mundo. Muito nos é oferecido. Muitas coisas são oferecidas a nós aqui neste mundo. Mas muito mais está sendo preparado para nós lá no céu. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19 da primeira carta, Paulo declara que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais miseráveis e infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança se limita só aqui, morreu, acabou. Vou curtir a vida, porque depois que eu morrer, acabou, vai ficar tudo por aqui. E é de fato, vai ficar tudo por aqui. Mas a Bíblia diz que tudo começa após a morte. Porque a morte, depois da morte, diz a Bíblia que segue-se o juízo. Aqueles que morrerem com Cristo, nesse momento estará no seio de Abraão. Mas aqueles que morrerem